Olá pessoal, faz tempo que eu não faço vídeo pro Scopés Atualidades, mas eu vou fazer. Vi que chegou a 70 inscritos, né? Então minha meta agora é chegar a 100 no Scopés Atualidades, se puderem ajudar. E na Mancha da História dos 716, se vocês puderem chegar a 800, né? Ou pelo menos 730, 50, né? Já ajuda, né? Pra futuramente bater mais de 2.000 inscritos lá no Amantes da História. E vou fazer depois o próximo vídeo no Imperador Cláudio, né? Seguindo nossa história aí, dos imperadores. E hoje eu vou falar aqui nesse vídeo aqui do Scopés Atualidades sobre o governo do Bolsonaro. Tem algumas críticas sobre o governo dele. Então vamos lá. Após as eleições de 2019 e a facada que ele levou, deu uma guinada, né? Que ele Até falaram que era fake na época, né? Em 2019. O Adélio Bispo, né? Que depois foi preso, que ele frequentava o mesmo estande de tiro em Santa Catarina que os filhos do Bolsonaro, né? Então, na época deu muita repercussão. E a campanha eleitoral também deu uma guinada, né? Ele foi eleito. E depois que ele foi eleito, né? Depois de um tempo aí, que eu quero chegar nesse momento, né? O preço dos produtos alimentícios começou a aumentar, né? Então, logo que ele entrou, ele já começou, ele tinha ajudado a bandeira dos Estados Unidos, né? Já viu que é uma coisa que não é um presidente, digamos, patriota, né? Alguém jurar a bandeira dos Estados Unidos realmente tá na cara que se trata de um títere dos estadunidenses, né? Dos norte-americanos, lá dos Yankees. E ele privatizou a base de Alcântara, né? A base de lançamentos lá no Maranhão. E depois o preço das coisas começou a aumentar, né? Dos produtos alimentícios, né? Dos combustíveis também, né? E já que os combustíveis aumentaram, como a gasolina, o diesel, né? Então isso impactou nos produtos alimentícios nos supermercados. Uma coisa atrelada da outra, né? Então, o transporte e tudo mais, né? Dos caminhões que transportam esses produtos. E podemos mencionar aqui vários produtos, né, como café, leite, até o queijo, né, aumentou de preço, né, que chegou a 60 o quilo. Vários produtos aumentaram, né, até a salsicha que era barata, né, ficou um pouco mais cara. A carne ficou praticamente um item de luxo, né, quase impossível de ser consumida, né, no governo do Bolsonaro, né. Ficou um preço muito alto, difícil de adquirir, né, de aquisição. E outras coisas, né. Ele também, né. E outra coisa que eu quero falar no vídeo é que esses políticos atuais, eles não lutam, digamos assim, lutam, né? Eles nunca fazem projetos voltados para o bem-estar social, né? Da, do povo, né? Das pessoas, dos cidadãos, porque geralmente são pessoas egoístas, né? Esses políticos brasileiros, né? Com raríssimas exceções, né? Como na época do Brasil Império, Dom Pedro II, o deputado que não se tornou presidente, mas queria, né, o falecido Dr. Néstor Carneiro, que morreu em 2007, né, e até mesmo o saudoso político Getúlio Vargas, né, que se tornou presidente, né, por 15 anos, e nos anos 50 ele voltou ao poder e morreu lá em 54. Então, realmente são casos muito raros, né, de políticos quererem se preocupar com o bem-estar do povo. A maioria são egoístas mesmo, né? Não estão nem aí, né? Só buscam os seus próprios interesses. E esses políticos, realmente, eles são como se fossem verdadeiros parasitas, né? Eles não contribuem nada pro povo, né? E só nos sugam, né?
E realmente deveria ter reforma tributária, auditoria fiscal, acabar com esses impostos altos impostos no Brasil, né? Para gerar emprego, renda, né? O Bolsonaro, no começo lá do governo, quando teve a pandemia, né? Que começou a 31 de dezembro de 2019, né? Em Wuhan. Então, ele deu auxílio emergencial para ajudar as pessoas, sendo a última parcela mais alta. Ele acabou com o programa do Bolsa Família, que era pelo PT, e substituiu pelo Auxílio Brasil, que inicialmente foi de R$ 400 e depois subiu agora para 600. Ele criou o Vale Gás, né? Porque um botijão de gás, aquele de 13 quilos, ficou caríssimo, né? Na época do PT tinha subsídio, mas hoje em dia não tem mais e tá mais de R$ 100 o botijão. Ele criou o Vale Gás para as pessoas desfavorecidas, né? R$ 120, era 100, aumentou para 120. E a ajuda de custo para os caminhoneiros. Mas mesmo assim, com tudo isso, não ajudou a amenizar os efeitos negativos do governo dele, né? Pra você ter uma ideia, 50% das famílias em um ano empobreceram. Então, realmente, já não é um governo que ajuda o povo, né? É um governo que está só prejudicando o Brasil, né? Muitas regalias deveriam acabar, né? Como os cartões corporativos, as ajudas de custo que os governantes têm, tipo auxílio moradia, auxílio terno, que realmente eles têm um salário muito alto e realmente não faz sentido, né? Por exemplo, o salário do presidente da Petrobras, né? A pessoa que vai ocupar esse cargo vai ganhar 200 mil, né? Ou seja, são salários aberrantes, né? Algo que não faz nenhum sentido, né? Porque o Brasil tem duas classes, né? Dos privilegiados e dos desfavorecidos. Então, realmente, né? Os privilegiados são os juízes federais que ganham 100 mil, esse que eu falei, né? O presidente da Petrobras. Então, realmente... E ele mesmo, na época do governo do Bolsonaro, o Paulo Guedes, né, agora no governo, ele tentou taxar o livro, né, Paulo Guedes, ministro da Economia, né, e está fazendo, né, e ele queria taxar falando que somente famílias que ganhavam salário acima de 10 salários mínimos, salários mínimos, que liam todos os dias e tinham um poder aquisitivo para comprar livros, ou seja, só os ricos, né? Ou seja, é um governo excludente, né? Porque ele está de contramão. Somente uma sociedade ela é desenvolvida de acordo com o nível de educação, né? Então, isso iria, com certeza, aumentar mais as desigualdades sociais no Brasil, né? Ele queria, o Bolsonaro, privatizar, não conseguiu, né? Privatizar o SUS, o sistema de educação superior, né? Ou seja, as faculdades públicas, né? Como USP, Unesp, Unicamp, né? Então, realmente não é uma coisa nem um pouco boa, favorável para o povo, e sim, só para eles, né? Para a elite, né? Foi marcado por escândalos de corrupção, da rachadinha, a compra de ônibus escolares superfaturados. E também teve aquela história dos quartéis militares, né? Outro escândalo que teve lá. Ele comprou vários alimentos, né? Mantimentos que foram superfaturados. Realmente é um governo que produz resultados pífios, né? Ele é completamente incompetente e desprovido de qualquer capacidade para governar o Bolsonaro. Quer dizer, não existe nenhum, na minha humilde opinião, não existe nenhum governante que seja adequado para governar o Brasil. Porque eles são egoístas, eles não estão nem aí pro povo, seja o PT, PSDB, o PL, que é do Bolsonaro. Não importa quem seja o presidente. Seja o Ciro Gomes, a Simone Tebet, não importa. Bolsonaro, Lula, não tem ninguém, não existe ninguém, não existe um candidato que realmente vai cuidar do povo, né? Que queira ajudar o Brasil a se tornar um país desenvolvido de primeiro mundo. O que eles querem
desculpa a expressão, né? Desculpe, mas quer ser sustentado pelo povo, né? Não quer governar de verdade, né? Então, realmente algo muito triste, né? Ver tudo isso no Brasil, um país grande que podia ser uma grande economia, maior do mundo, né? Ser estragada por essa classe de políticos que realmente não contribuem nada para o país, né? Deveria votar nulo o povo, porque não há ninguém. É, o próprio deveria acabar com esses privilégios todos, né? Que eles têm essas regalias e fazer mais ou menos que na Suécia, né? Os políticos deveriam se sustentar com o próprio salário deles e não sendo sustentados pelo povo, né? Então, esse é o vídeo aí que eu queria fazer para vocês, né? Sobre a incompetência do Bolsonaro, né? De deixar todo o preço dos produtos, né? As coisas caras, né? As pessoas falam que a guerra da Ucrânia que está deixando as coisas caras, que os russos estavam roubando os grãos e aí os ucranianos colocaram lá no Mar Negro, né? Minas aquáticas, né? Então que isso estava impedindo de chegar aos grãos, estava encarecendo, mas realmente não é bem isso, né? É a própria incompetência do Bolsonaro que está dificultando isso, né? Ele não consegue governa direito, né? Então, esse é o vídeo, né? Então, curta, comente, compartilhem. Vamos chegar a bastante pessoas, né? E nessas eleições vamos fazer a diferença. Vamos votar nulo, não tá em ninguém. Nenhum partido político assim do Brasil serve para governar, né? Não há político nenhum, não existe, isso é inexistente. Então, isso aí. Falou!